Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo, mas nesse vídeo, exclusivamente notícias do Corinthians, né? O Corinthians fez aí acertos, repasses em 2025 na casa de 266 milhões para pagar a Neoquímica Arena e amortizar a sua dívida e os juros da conta, né? Nós vamos falar sobre como isso foi pago e quanto ainda resta pagar nesse vídeo. Vamos falar também que hoje teve o julgamento, né, do STJD em relação às punições da perda de mando do Corinthians lá do campo, do Mateuzinho e do Hugo Souza, tá, gente? Nós vamos ficar muito bem informados sobre isso agora, mas já peço para você, antes que você esqueça, né, de deixar o like aí maroto, como diz o meu filhão, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações e lá no fim você dizer para mim e comentar, porque ajuda bastante, falando o que você achou dessas informações aí. Então, o Corinthians divulgou aí os pagamentos elaborados em relação à questão da Neoquímica Arena em relação a 2025, e o Corinthians pagou 224 milhões 426 mil à Caixa Econômica Federal, tá, gente? Os recursos captados ali foram 40 milhões 977 mil em relação àquela caixinha, lembra que a Gaviões fez, a vaquinha, que a intenção era o valor total, mas se você pensar na arrecadação de quase 41 milhões de reais, é uma boa grana que ajudou o Corinthians aí. E foram 896 mil vindo de uma empresa e um fundo ligados à engenharia financeira do Corinthians aí, da administração da dívida, tá? Aí no total os valores foram repassados aí 266 milhões 229 mil reais. A Caixa foi apresentada aí no balanço financeiro pelo Osmar Stabile, né, para aprovação do Conselho Deliberativo, certo? E aí fica aquela questão, poxa, mas 200 e poucos milhões, né? Como é que fica agora? Quanto o Corinthians está devendo? Deve ter diminuído bastante. Não, gente, ainda não diminuiu bastante, porque ficou 642 milhões de dívidas ainda. E esses valores, normalmente, eles vão cobrindo juros, né? Da questão e amortizando um pouquinho menos. E só vai amortizando mais lá para os finais do pagamento, né? Então, o que acontece com isso tudo? Esses repasses que foram feitos, né? Se o Corinthians não pagar, por exemplo, ele tem com garantia 100% do name rights, tá? Do estádio, 55% da receita bruta da bilheteria, 50% da premiação em caso de título, 30% da venda de atletas do futebol masculino e em caso de inadimplência, né? Essas receitas também aí pegariam direitos de transmissão. Então, é um acordo que foi feito lá na gestão do Duílio, e aí tem que ser pago, não tem jeito, senão compromete toda essa grana que a gente está vendo aí. E o estádio em si, né, tem sido superavitário, né, em relação ao que está pagando, né, porque só com renda aí, gente, foram 115 milhões em bilheterias, né, ano passado, né, um valor relevante, 217 milhões foram receitas totais da Arena, né, se você pegar tudo que ela tem ali, camarote, bilheteria, vendas ali dentro do próprio Corinthians, né, visitas e tudo mais, é uma boa arrecadação da Arena, né? Só que está sendo destinado para o fim do pagamento dela e a maioria é juros. Isso que é uma dor no coração, porque no fim disso tudo você vai acabar pagando aí 2, 3 estádios, né? Por isso o Corinthians sempre tenta aí captar recursos, alguma forma de pagar essa conta. A Arena ano passado recebeu 38 partidas, gente, do futebol masculino, tá? Com a média de público de R$ 41.840, né, gente? É uma média de 3 milhões de renda por jogo. Fora isso, teve a situação do jogo lá da NFL, né? O Corinthians shows. Então, o Corinthians vai arrecadando com a Neoquímica Arena aí e vai pagando. Agora mudou de fundo, né? Porque aquela REAG, ela foi, digamos que fechada pelo Banco Central, estava com envolvimento lá com o Banco Master, e agora quem comanda esses investimentos aí, tá, gente? Quem responde por essa administração fiduciária agora é a Azarock Asset Manager, tá? Ela que assumiu a gestão dos fundos de investimento aí do Corinthians para estar
quitando aí a Neoquímica Arena ao longo do tempo que foi acertado com a Caixa Econômica Federal. Existe um comentário que o Corinthians tenta uma negociação com a Caixa da venda do name rights da Neoquímica Arena, mudar para a Caixa em troca dessa dívida, né? Mas são negociações propostas até então a Caixa não tinha aceitado. Agora, uma boa notícia para o torcedor corintiano aí em relação àquelas punições, né? Tínhamos aí a perda, né, do mando de campo por parte da Neoquímica Arena por uma partida. Isso foi revertido. O Corinthians não vai poder usar o setor oeste, ali na parte baixa da arquibancada, cerca de 8.000 lugares. Então, essa punição de um jogo foi revertida para isso. O Corinthians jogaria até fora da Neoquímica Arena. Então, vê com alívio essa questão. Né? E ainda teve a questão do Hugo Souza, que tinha criticado a arbitragem, tinha levado 2 jogos. Então, ele vai cumprir um jogo apenas, não mais 2. E o Mateuzinho, que tinha agredido o Flávio Lopes com um soco no rosto, eram 4 jogos, vai levar 2 jogos, tá, gente? Já cumpriu um. Então, no próximo jogo do Corinthians no Brasileiro, que será nesse fim de semana, o Corinthians não terá Mateuzinho nem Hugo Souza. A punição dos menos de 8.000 lugares ali do setor oeste, né, inferior do Corinthians, será no jogo contra o São Paulo no dia 10 de maio. Então não teremos capacidade máxima de torcida no jogo entre Corinthians e São Paulo no dia 10 de maio. Muita informação, né? Teve também o julgamento aí do Alan, né? Ele foi punido com o jogo. O tribunal entendeu que a punição da multa que o Corinthians aplicou e mais um jogo que ele já havia cumprido e a declaração do próprio jogador reconhecendo seu erro foi o suficiente. Aquele jogo que ele cumpriu, então ele está à disposição do Fernando Diniz para esse jogo do final de semana aí contra o Vasco da Gama, certo? O Corinthians emitiu uma nota, porque como houve aquela questão do racismo, poderia perder esse mando de campo, né? O Corinthians emitiu uma nota onde ele diz assim, ó: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa a seus torcedores que cumprirá a determinação do Superior Tribunal de Justiça, atuando na partida contra o São Paulo no dia 10 de maio, com o setor oeste da Neoquímica Arena fechado. Destacamos como fundamental a decisão de evitar a realização de partidas com portões totalmente fechados ou em outra praça desportiva. Dentro de um calendário complexo, como o de 2026, um deslocamento para outra cidade impactaria nos custos de logística da equipe, período de treinos e recuperação dos atletas. O Corinthians reafirma que a presença de sua torcida é um dos pilares essenciais de sua história e identidade. E estar próximo do seu torcedor em seu próprio estádio fortalece o ambiente esportivo, impulsiona o desempenho, além de ser uma importante fonte de receita para a instituição. Seguiremos nosso compromisso permanente com as pautas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, o Corinthians intensificará seus protocolos ao longo das partidas, contando com o apoio de sua fiel torcida, com o objetivo de prevenir e combater qualquer forma de discriminação. Essa nota aí do Corinthians, né? Chamando a atenção do torcedor para quê? Para que ele próprio fiscalize os seus companheiros ali e não cometa atos, né, de homofobia, de racismo, algo do gênero, porque isso pode acarretar prejuízo ao Corinthians, certo, amigo do canal? O que você achou? Gostou aí? Deu uma aliviada na punição? Ficou legal pro Corinthians? Foi branda, não foi? Acho que deveria pegar mais? Comenta aí. E com relação à dívida, ficou surpreso com os números? 642 milhões ainda de dívidas no estádio do Corinthians para pagar para a Caixa é muita grana, né? Comenta aí o que você acha. E se gostou do vídeo, não se esqueça, né? Compartilhe com os amigos e com a família, né? Dá aquela moral pra gente aí, porque quando você dá o like, comenta e compartilha, você divulga ainda mais o nosso trabalho aqui, que a gente traz com muito carinho todo dia para você, tá bom? Um grande abraço, até mais!